Um publicitário faz confissões por e-mail ao melhor amigo. Traição, casamento, sexo, amor. Os temas são os mais diversos e muitas vezes não são, digamos, politicamente corretos. As mensagens acabam vazando e aí a história pega fogo. O Tribunal da Quinta-feira, que está aqui na minha mão, é o novo livro de Michel Laube, que está aqui no Metrópolis. Eu mostrei o livro aqui. Boa noite, Michel. Boa noite. Seja bem-vindo ao Metrópolis. Essa questão, as questões que estão no livro agora, ou seja, a privacidade, o linchamento virtual que a gente está vendo aí no dia a dia, aqui também tem uma questão sexual que a gente vai falar no desenvolver da entrevista, mas isso veio por alguma razão específica? Provavelmente porque eu queria escrever um livro sobre tolerância. É um grande tema no qual todas essas questões acabam entrando, de certo modo, dialogando com esse tema. Então, quando a gente fala de tolerância, hoje em dia, a gente pode falar de um ponto de vista político, da grande política, política eleitoral e tal. Mas, no caso da literatura, eu achei mais interessante que isso fosse tratado de uma esfera, sob o ponto de vista íntimo dos personagens. Essa esfera íntima, ela acaba, claro, dialogando com uma esfera maior, política, até cultural. Mas o ponto de vista da literatura que mais me interessa sempre é esse do indivíduo, do personagem em si. Né? Uhum. Porque isso está cada vez mais claro, né? Principalmente através do Facebook, as pessoas não conseguem conversar sem se xingar, principalmente pelas questões políticas, muito haters, muita gente bloqueando outras pessoas que eram amigos, inclusive, e tal. Isso é uma coisa que parece que não tem mais jeito, né? Isso na real, é uma tecnologia que veio para ficar, que é essa tecnologia das redes sociais, que começou no início das redes. Eu era bastante otimista, hoje eu sou menos. Eu ainda tenho bastante esperança de que as coisas vão se ajeitar com o tempo e se vai criar uma etiqueta diversa da que a gente tem hoje. Mas essa questão veio para ficar e ela mudou as relações privadas por causa de uma série de fatores. Um deles é a própria natureza e a lógica das redes sociais, que por meio de algoritmos as redes fazem com que a gente praticamente só tenha contato com pessoas que pensam igual a gente. Uhum. Isso faz com que os discursos acabem prevalecendo sem nenhum contraditório e eles acabem também se radicalizando cada vez mais, porque no momento que você tem uma quantidade muito grande de vozes, a maneira de se sobressair no meio dessas vozes todas também é gritando mais alto que os outros. Né? Claro. A outra questão que você coloca aqui no livro é a questão da sexualidade, porque um dos amigos é homossexual, soro positivo, e eu cheguei a ler, não sei se você me confirma, que essa ideia veio depois que você viu o filme Clube de Compras da Dallas. Não, na verdade, o que eu falei nessa entrevista é que eu estava escrevendo o livro quando esse filme apareceu. Era uma pergunta sobre outras obras que poderiam ter influenciado. O que eu falei, assim, é que existem muitas obras sobre esse tema, e não só sobre esse, também sobre questão de privacidade e tudo. Mas o que a literatura tem de único é que você vai pegar esse tema e vai fazer, por meio da linguagem, por meio da estrutura, por meio de atributos muito próprios da literatura. Se você for um escritor de verdade, um escritor minimamente original, você vai conseguir fazer uma narrativa única que acaba não tendo a ver com nenhuma das outras, né, sobre aquele tema, mesmo que os temas, de um ponto de vista externo, possam ser parecidos. Né? Então você pegou a questão, você já estava escrevendo, você viu o filme, então isso incentivou para que você aprofundasse mais essa questão? Não, serviu assim, como todos os filmes que eu vi sobre esse assunto, todos os livros que eu vi, serviu às vezes para me dar até subsídios, enfim, factuais, porque o filme fala muito da evolução da pesquisa dos remédios para a doença. Isso é uma coisa que tem um pouco no meu livro, mas é muito, muito lateral. A minha questão é muito diversa da questão que, por exemplo, esse filme trata, ou que várias outras obras muito importantes até sobre esse tema, obras dos anos 80, 90, tanto na literatura quanto no ensaio, quanto em obras sobre história, cultura, etc., que acabaram tratando desse tema. Mas, de novo, acredito que a literatura possa ter um olhar único sobre isso. Né? E você, me parece que você nunca tinha tocado nessa questão assim, mais claramente sobre sexualidade. Você resolveu colocar esse personagem como sendo um homossexual soro positivo por alguma razão específica, falando de tolerância também e de intolerância? Sim, porque a questão da AIDS ela acabou entrando porque, olhando para a discussão que a AIDS despertou nos anos 80, ela é, de certo modo, muito parecida com a discussão que a gente
tem hoje. E se você pegar uma linha ali, digamos, dos anos 60 até agora, nos anos fim dos 50, início dos 60, ali com o surgimento da pílula, isso mudou a sexualidade humana. Depois a AIDS, nos anos 80, muda de novo. Pelo menos as ressonâncias culturais e morais a respeito da sexualidade. E aí depois, nos anos 90, quando surgem os remédios contra a AIDS, que também são um tipo de tecnologia, claro, isso muda novamente e agora nós temos com as redes sociais de novo o mesmo processo. Então, digamos, em 3, 4 décadas houve muitas mudanças nesse assunto, para um lado, para o outro, e aí eu achei que isso realmente tinha a ver com o que eu queria falar no livro. Você já deu uma espiada nessa série que está fazendo bastante sucesso aí, que se chama Black Mirror? Conheço. Você conhece? Até a semana passada eu indiquei aqui para o pessoal assistir. Tem um episódio que é muito interessante, que é Shut Up and Dance, que é Calha a Boca e Dance, que mostra primeiro um garoto na frente do computador dele, depois toda uma rede de um hacker que obriga as pessoas a cometerem crimes, porque senão vai vazar a informação do que ele captou, inclusive através da câmera, né? Sim. Tem uma certa conversa aí com o seu livro, que no caso aqui chegou até a ser vazado, né? As questões dos personagens. É uma conversa com um modelo clássico de narrativa sobre distopia. O Black Mirror não é exatamente novo nesse sentido. Se você pegar, inclusive, os romances clássicos distópicos, o próprio Admirável Mundo Novo, o 1984, etc. Esses romances, essas histórias, no fundo, elas falam de algo que eu também falo no livro, que é a questão da privacidade versus uma sociedade que prima muito por uma suposta virtude da transparência, digamos assim, né? E o que talvez o meu livro tenha de novo, nesse grande quadro geral, que não é exatamente literário, mas, digamos, é sociológico ou histórico, é que hoje em dia você tem uma tecnologia que permite com que isso tudo seja muito mais instantâneo e muito mais efetivo, tanto no tempo quanto no espaço. Assim, digo, no espaço porque antigamente alguém que sofria bullying numa escola mudava de escola e o passado ficava para trás. Hoje não é mais possível porque a nova escola tem acesso, rapidamente tem acesso a todo o passado dessa pessoa. Então, na verdade, você não tem muito para onde fugir. E temporalmente também é um problema, porque, na verdade, se há um escândalo, isso vai parar nos mecanismos de busca e, teoricamente, pelo menos, isso vai ficar lá para sempre, talvez. Se não é para sempre, por décadas. Então, de todos os lados, o que a gente antigamente chamava de privacidade, o que a minha geração tinha como noção de privacidade, acabou sendo muito restrito. E hoje a gente tem uma outra configuração dessas coisas. Talvez para alguém de 20 anos hoje, que cresceu no meio dessa nova configuração, essas coisas não tenham tanta importância. Inclusive a questão da privacidade, ela muda de natureza, inclusive. Existe até uma evasão, né? Sem dúvida. As pessoas não fazem mais questão de... Para elas deixou talvez... Não são mais invadidas, elas evadem, né? Talvez até tenha deixado de ser um valor, como era para a minha geração. Mas como sou eu que escrevo, meu personagem tem a minha idade, 43 anos, do ponto de vista dele, e aí entra a questão da literatura, eu não estou fazendo história, não estou fazendo ensaio cultural, do ponto de vista daquele personagem, sim, isso é muito importante e isso vai, no fim das contas, afetar a vida dele de maneira brutal. Né? Da vida de ambos, porque as situações todas são vazadas. Né? Sim. E, na verdade, você coloca assim, como trechos fora de contexto podem ganhar uma outra repercussão. Sem dúvida. Também, curiosamente, uma discussão anterior, quando Salman Rushdie sofreu aquele processo da fátua, que o Ayatollah o condenou por causa de um romance, que era os versos satânicos, isso no fim dos anos 80, ele depois escreveu suas memórias, que saíram não faz tanto tempo, deve ter uns 5 anos, e nas memórias dele ele define todo o embate que houve na época como um combate entre o que ele chama de a mente literal e a mente irônica. A mente literal é a mente essa fundamentalista, religiosa, que só consegue ler as coisas por seu valor de face, né? Não consegue entender as nuances, as ambiguidades, o caráter crítico que um texto possa ter, etc, etc. Então, essa discussão também, eu acho que eu acabei trazendo para o meu livro, curiosamente, porque, no fundo, que os amigos ali que fazem piadas que são de gosto duvidoso e são ofensivas para muitas pessoas, o que eles estão fazendo é um tipo de ironia. O que é ironia? Você falar de uma coisa
querendo falar de outra, né? Você usa uma forma X para falar de algo Y. E é o que eles estão fazendo. Os e-mails parecem muito agressivos, muito ofensivas, mas no fundo o que esses e-mails estão contando é uma longa história de amizade entre duas pessoas e duas histórias pessoais muito... E que diziam muito respeito aos dois, sem dúvida, né? Sem dúvida. E, eventualmente, até poderiam envolver terceiros, e ele se penitencia por isso, né? Não é um narrador simpático, não é um narrador que se orgulha disso, mas é aquela coisa, eu não estou exatamente defendendo esse narrador, mas eu estou tentando botar, do ponto de vista dele, pelo menos, que é uma defesa ali, por isso que se chama o tribunal, eu estou tentando botar isso numa perspectiva de proporcionalidade, que é aquilo que parece que, a meu ver, pelo menos, é o que mais falta hoje nos debates das redes sociais. As pessoas muitas vezes têm razão nas campanhas que elas fazem. Eu não tiro a necessidade de haver campanhas políticas, culturais, etc., porque as causas estão aí, as causas estão corretas muitas vezes. Você lutar contra o racismo, contra o machismo, contra a intolerância mesmo, etc. Mas os métodos que são usados muitas vezes para chegar nesses mesmos pontos argumentativos, eles são intolerantes em si, né? Ou são errados em si também. Então, essa é uma discussão muito interessante que você pode ter na vida real, né, num artigo de jornal ou coisa do gênero, ou você pode ter na literatura. Quando você tem na literatura, que é o que eu fiz, você tem que trabalhar com umas zonas ambíguas morais, porque é isso que a literatura faz. Ela não é o espaço da correção no sentido que o jornalismo, por exemplo, deveria ser, pelo menos, né? Claro. Quando você escreve, eu já tive coluna em jornal, você escreve uma coluna, você tem que ter um pouco de cuidado com aquilo que você vai dizer, porque você está tratando de questões que são muito importantes para muitas pessoas. A literatura, essa responsabilidade, digamos assim, ela não pode ter, a arte não pode ter. A arte tem que ir lá e dizer o que ela quiser, mesmo que sejam coisas terríveis. Né? A gente tem exemplos na própria literatura de muitos autores que foram politicamente, pessoalmente condenáveis, né? Do claro. Pound, do Céline, tantos outros autores que fizeram grandes obras a despeito disso e muitas vezes até por causa disso, porque são feridas que a literatura muitas vezes vai lá e cutuca. Isso eu acho que continua sendo necessário. Tribunal da Quinta-feira, está aqui o livro, vou mostrar novamente para vocês. Esse é o 7º livro, não é? Sim. Do Michel Laube. Todas essas questões, mais aprofundadas, evidentemente, e com um jeito próprio do Michel, e que ele até intencionalmente escreveu dessa forma aqui, porque tem tudo a ver com as questões. Você pode encontrar, então, lendo o livro. Michel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima, então. Até.